Bom, vamos lá. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os gânglios da base, né? Onde que eles estão localizados e qual que é a principal função desses gânglios, tá? Então, o que a gente tem, o que seria, né? Esse desenho aqui representa como se fosse um corte na secção coronal do nosso encéfalo, tá? Então, aqui eu peguei uma imagem do livro. Então, aqui a gente tem algumas estruturas, né? A gente tem o córtex, núcleo caudado, tálamo, putamen, globo pálido, que é dividido em dois, né? Então, a gente tem o globo pálido, a região mais interna e a região mais externa. A gente tem a substância negra, né, que fica na região do mesencéfalo, o hipotálamo e o núcleo subtalâmico. Tá? Então, basicamente, essas são as principais estruturas dos nossos gânglios da base. E aqui a gente tem um desenho que tem essas mesmas estruturas, só que representadas de uma outra forma. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o núcleo caudado, isso aqui representa o núcleo caudado. Aí a gente tem o putamen, ou putame, né, estrutura, tanto faz. Aí a gente vai ter aqui o globo páleo, que tem duas partes, né? Essa parte aqui representa a parte mais externa e a gente tem outra parte que é a parte mais interna, certo? Então o globo pálido, vou escrever direito de forma. Só lembrando então, ele tem duas partes, tem a parte interna e a parte externa. Aí a gente tem o tálamo, aqui em vermelho. Dentro do tálamo a gente vai ter os núcleos talâmicos, tá? Então a gente tem o núcleo talâmico ventromedial e o ventrolateral. A gente tem os núcleos talâmicos. Aqui a gente vai ter no meio, né, o terceiro ventrículo. Que é por onde a gente vai ter o líquido cérebro-espinal circulando. Desse outro lado a gente tem as mesmas estruturas, basicamente, tá? Aqui a gente tem o núcleo subtalâmico. Fica na região do subtálamo. E aqui embaixo, né, nessa representação, a gente vai ter a substância negra, ou substância negra, que também é separada em duas regiões. Então a gente tem essa zona aqui, que é a zona reticular, né, mais embaixo. E a gente tem a zona que a gente vai focar mais, que é a zona compacta. Tá? Então essa zona de cima, essa zona de cima aqui é chamada zona compacta. E ela que é responsável por liberar, né, dopamina. Então é nela que a gente vai focar. Então aqui basicamente, né, como a gente falou na secção coronal do encéfalo, a gente tem essas estruturas e a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas, tá? Então, em relação à função dos gânglios da base, né, a gente tem que a principal função deles vai estar relacionada aos movimentos, tá? Então, a gente viu um pouquinho da anatomia, em relação à função, a gente tem que eles vão estar ligados aos movimentos voluntários, beleza? E aqui a gente começa, né, falando um pouquinho mais sobre algumas estruturas aí, né, do nosso sistema nervoso, tá? Então aqui a gente tem o desenho do encéfalo, a medula, aqui a gente tem algumas estruturas que a gente já viu, né? Então aqui a área do córtex motor, né? Córtex somatosensorial, vou colocar como córtex sensorial, né? A parte sensorial aí do nosso sistema. E aqui atrás a gente vai ter uma outra área que a gente vai fazer que vai representar os núcleos da base. Então aqui em verde a gente tem o quê? A gente tem os núcleos da base, certo? Então a gente já viu nos outros vídeos, né? O que acontece? A gente tem o córtex sensorial recebendo informações sensoriais de neurônios, né? Então a gente tem neurônios aqui, né, que fazem sinapse e através de vias aferentes essas informações vão chegar lá no córtex sensorial, né? E a gente também tem vias eferentes que vão trazer informações do córtex motor, né, lá para os nossos neurônios da medula, e a gente vai ter ativação, né, de neurônios motores que vão inervar os músculos esqueléticos, beleza? Isso a gente já viu. Só que, para que a gente tenha, né, esse movimento motor, para que a gente tenha esse movimento somático,
Essas informações sensoriais e as informações do córtex motor, elas vão passar primeiro aqui pelos gânglios da base, tá? Então, as informações sensoriais e as informações motoras, antes de elas descerem, né, antes das informações motoras irem lá para a medula através das vias eferentes, né, das vias motoras, elas vão chegar aqui, essas informações elas vão vir para os núcleos da base, né, para os gânglios da base, e aí elas vão ser mandadas de volta lá para o córtex motor, e daí do córtex motor a gente vai ter essa via eferente. Eu escrevi aqui núcleos da base, né, mas são os gânglios da base, núcleos da base, mesma coisa. Tá? Gânglios da base. Então essas informações elas vêm para os gânglios da base. Aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a filtragem dessas informações, né? Então eles vão fazer a modulação das informações. Então a gente vai ver que os gânglios da base eles realizam 3 funções importantes em relação ao movimento. Eles iniciam o movimento, eles param o movimento e eles também conseguem modular o movimento. Tá? Então essas são as 3 principais funções dos gânglios da base relacionados aos movimentos, beleza? Então só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Então todas as informações motoras elas passam pelos gânglios da base, são mandadas para o córtex motor e depois elas vão chegar ali até os nossos neurônios motores para que a gente tenha os estímulos motores através das vias eferentes, beleza? E agora, seguindo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o controle motor direto, né, dos gânglios da base. Então, a gente vai ver diferentes tipos de controle dos gânglios da base, né, o direto, o indireto e o controle que a substância negra exerce sobre os gânglios da base, mas a gente vai começar com esse controle direto, tá? Antes da gente entrar, né, nesses mecanismos de controle, a gente precisa dar uma olhadinha em 2 neurotransmissores, tá? Então, tem vídeo específico de neurotransmissores, então a gente não vai perder muito tempo aqui, é só para dar uma relembrada. Tá? Então a gente tem aqui 2 neurotransmissores, a gente tem o GABA e o glutamato. Tá? Vou fazer o GABA de vermelho. A gente tem o GABA e o glutamato. O GABA ele é um neurotransmissor que vai se ligar a receptores do tipo GABAérgicos. Né? Então a gente tem vários tipos de receptores GABAérgicos, a gente não vai entrar muito nisso. Mas o que acontece? Quando o GABA se liga a receptores GABAérgicos, a gente vai ter 2 situações. Ou a gente tem a saída de potássio da célula, né, vai abrir canais de potássio sempre que a gente tem a saída de potássio na célula, que vai levar a célula a um estado de hiperpolarização. Ou então a gente vai ter a abertura de canais de cloro, né, que vão fazer com que a célula fique mais eletronegativa, levando a célula à hiperpolarização. Então a gente pode dizer que o GABA ele é um neurotransmissor inibitório, certo? Por quê? Quando ele se liga a receptores, né, ele vai causar a inibição dessa célula, ele vai causar uma hiperpolarização dessa célula. Beleza? Do outro lado, a gente tem o glutamato. Né? O glutamato ele é um neurotransmissor que se liga a receptores ionotrópicos, né? Na maioria das vezes ionotrópicos de sódio, também de cálcio. Tá? Então, esse glutamato ele vai se ligar a receptores, e quando ele se liga a receptores, a gente vai ter entrada de sódio dentro dessa célula. Né? Ou seja, a gente vai ter entrada de íons com carga positiva, que vai fazer com que essa célula fique mais positiva. A gente pode dizer que o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório. Beleza? Ele vai causar o quê? Ele vai causar despolarização dessa célula pós-sináptica, tá? Então, só para a gente relembrar a função dos neurotransmissores, o GABA, ele é inibitório, ou seja, ele vai fazer com que o neurônio pós-sináptico seja inibido, não vai propagar o sinal, a neurotransmissão sináptica. E aqui o glutamato ele vai propagar esse neurotransmissor, ele vai excitar o neurônio pós-sináptico, beleza? Agora que a gente já relembrou isso, a gente pode entrar aqui nessas maneiras de controle direto que a gente tem. Então aqui a gente tem algumas estruturas. A gente tem, por exemplo, o córtex aqui mais superiormente, né? Aqui de laranja a gente vai ter o núcleo caudado, que a gente já falou nele. Tá? Vou só fazer uma siglinha, núcleo caudado. Em vermelho a gente tem o putame, tá? Vou fazer um Pzinho aqui. E aqui a gente tem azul, o globo pálido. Tá? Então aqui é o globo pálido, a parte externa e a parte interna. E aqui o tálamo e os núcleos talâmicos. Aqui a gente tem os 2 núcleos talâmicos, beleza? Então vamos lá. O que acontece?
As informações, né, as informações motoras, como a gente falou, elas vão sair aqui do córtex, então a gente tem neurônios que saem do córtex e vão se ramificar. Os axônios desses neurônios do córtex, eles se projetam até o núcleo caudado e até o putame, certo? Esses neurônios que saem do córtex e projetam seus axônios lá para o núcleo caudado e para o putame, eles são neurônios glutaminérgicos, ou seja, eles vão liberar glutamato, tá? Então eles liberam neurotransmissores aqui. Que tipo de neurotransmissor? Glutamato, tá? Então esses neurônios aqui, eles liberam glutamato. Ou seja, se eles liberam glutamato, a gente pode dizer que essa neurotransmissão, ela vai causar uma excitação dessas células pós-sinápticas, certo? Então a gente tem que eles liberam glutamato aqui, né? Nessas células que são encontradas no núcleo caudado e no putame. Quando eles liberam glutamato sobre essas células, a gente vai ter a despolarização dessas células, que vão ser estimuladas e vão mandar estímulos, né, lá para o globo pálido interno. Tá? Essas células, esses neurônios presentes aqui no núcleo caudado e no putame, eles liberam um neurotransmissor que é o GABA. Tá? Então, eles são neurônios GABAérgicos, ou seja, eles vão liberar aqui GABA. Beleza? E o que vai acontecer? O GABA, aqui dentro desse globo pálido interno, a gente vai ter mais neurônios, né, que vão participar dessa neurotransmissão sináptica, dessa sinapse. E esses neurônios, eles vão ter os seus axônios projetados lá no tálamo. Tá? Agora, uma vez que a gente tem GABA sendo liberado aqui, a gente vai ter a inibição desses neurônios pós-sinápticos encontrados aqui no globo pálido interno, certo? Ou seja, o GABA ele vai fazer com que a gente tenha a inibição desse neurônio. Tá? E esse neurônio aqui, ele é um neurônio GABAérgico também. Tá? Então, o que ele faz? Ele libera mais GABA. Tá? Então, esse neurônio aqui que sai lá do globo pálido interno, ele é um neurônio GABAérgico. Ele libera GABA. Ou seja, se eu tenho a inibição desse neurônio, tá? Imagina aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Se eu tenho a inibição desse neurônio GABAérgico, eu não vou ter GABA sendo liberado aqui no tálamo, certo? Ou seja, aqui no tálamo eu vou ter menos GABA sendo liberado. Por quê? Porque esse neurônio ele foi inibido, ou seja, ele não vai liberar GABA, tá? E o que vai acontecer quando eu tenho uma diminuição de neurotransmissores GABA sendo liberados aqui no meu tálamo? Eu vou ter que os neurônios presentes no tálamo, eles vão se despolarizar. Então aqui no tálamo a gente tem neurônios, né, que vão sofrer um processo de polarização, e a partir daí esses neurônios talâmicos, eles vão projetar os seus axônios, né, eles têm axônios projetados lá no córtex, e eles vão mandar, né, estímulos excitatórios lá para o nosso córtex. Então eles vão estimular, né, vão mandar estímulos excitatórios para o córtex, estimulando os neurônios, né, motores a mandarem informações por vias eferentes lá para a nossa medula. Né? Então aqui a gente vai ter um aumento na nossa atividade motora. Beleza? Então vamos lá de novo. Né? Aqui a gente tem o córtex. Os neurônios do córtex, todos aqui são neurônios. Tá? Então são conexões neuronais entre os neurônios. Tá? Então os neurônios do córtex eles vão se ramificar, né? Vão projetar seus axônios lá para o núcleo caudado e para o putame, tá? E eles vão liberar glutamato. Esses neurônios que estão no núcleo caudado e no putame, eles vão ser excitados, eles vão liberar GABA lá no outro neurônio, tá? Numa sinapse com outro neurônio, lá no globo pálido interno, tá? Quando eles liberam GABA, eles vão inibir esse neurônio do globo pálido interno, que também é GABAérgico, ou seja, ele também libera GABA. Se ele não libera GABA, né, o GABA ele é inibitório. Se eu não tenho GABA sendo liberado, eu não vou ter inibição, certo? Então eu vou ter uma despolarização desses neurônios do tálamo que vão mandar estímulos excitatórios, tá? Lá pro córtex. Então eles vão mandar estímulos excitatórios para o córtex. E aí a gente vai ter um aumento da atividade desses neurônios, dessas vias eferentes, aumentando a nossa atividade motora. Tá? Então, de forma direta, a gente pode dizer, né, que os gânglios da base eles vão aumentar a nossa atividade motora.
Tá? Então, eles são responsáveis, por exemplo, por iniciar o movimento. Eles iniciam o movimento e eles também aumentam a nossa atividade motora. Beleza? Agora a gente fala de uma outra via, que é a via de controle indireto. Então aqui a gente vai ter as mesmas estruturas basicamente, só tem uma estrutura a mais. Então aqui a gente tem, né, núcleo caudado, o putame, né? Globo pálido, externo, interno. Né? E aqui a gente vai ter essa outra estruturazinha que é o subtálamo, beleza? Vou colocar só um S. Subtálamo. E aqui novamente a gente tem o tálamo. O que vai acontecer agora nesse caso, tá? Quando a gente tem um controle indireto do nosso córtex? Então, o nosso córtex, né, os neurônios do nosso córtex, eles vão projetar os seus axônios lá para o núcleo caudado e lá para o putame, certo? Esses neurônios, a gente já viu que eles são neurônios GABAérgicos, ou seja, eles vão despolarizar, né, os neurônios presentes lá no núcleo caudado e lá no putame, tá? Eles são glutaminérgicos, eles liberam glutamato, beleza? Agora, esses neurônios presentes no núcleo caudado e no putame, a gente viu que eles vão liberar GABA, tá? Então, nesse caso, esses neurônios aqui, tá, no controle indireto, eles vão vir aqui no globo pálido externo e eles vão fazer uma sinapse com os neurônios presentes aqui no globo pálido externo. E esses neurônios aqui, a gente já falou sobre eles, o núcleo caudado, eles são neurônios GABAérgicos, ou seja, eles vão liberar aqui o neurotransmissor que é o GABA, que é inibitório, ou seja, eles vão inibir a ação desses neurônios aqui do globo pálido externo, tá? Esses neurônios do globo pálido externo, eles têm seus axônios projetados lá no subtálamo, ou seja, se eu tenho a inibição desse neurônio, se eu tenho o GABA sendo liberado aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter a inibição, né, desses axônios, e aqui eu não vou ter liberação de GABA. Por quê? Porque o neurônio ele foi hiperpolarizado, ele não vai sofrer potencial de ação. Então aqui no meu subtálamo eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diminuição da quantidade de GABA. Se eu tenho menos GABA, né, lembra que o GABA ele é o quê? O GABA ele é inibitório. Então se eu tenho menos GABA eu vou ter menos inibição, então eu vou ter estímulo, certo? Com a diminuição de GABA eu vou ter então um estímulo dos neurônios subtalâmicos, que vão se ramificar, né, vão ter os seus axônios conectados ao globo pálido interno, tá? E esses neurônios do subtálamo, eles são neurônios que liberam glutamato, eles são neurônios glutaminérgicos, tá? Então eles vão liberar o que? Eles vão liberar glutamato. Ou seja, eles vão ter um potencial excitatório. Eles vão excitar quem? As células, né, os neurônios aqui do globo pálido interno. E a gente já falou sobre eles também. Esses neurônios do globo pálido interno, eles vão ter os seus axônios projetados lá no tálamo, só que eles são neurônios GABAérgicos. Então a gente vai ter o estímulo desses neurônios, né? Então o glutamato vai se ligar a receptor, a gente vai ter o estímulo desses neurônios do globo pálido interno, que vão liberar o quê? Vão liberar GABA. Então a gente vai ter que esses neurônios, eles vão liberar aqui neurotransmissor GABA, lá no tálamo, certo? Se eu tenho um aumento de GABA sendo liberado, né, eu não vou ter a despolarização dessas células talâmicas. Ou seja, essas células talâmicas, elas vão ser inibidas. E eu não vou ter, né, essas células fazendo sinapses lá com os neurônios do meu córtex. Sendo assim, eu vou ter menos sinapses com os neurônios do córtex. Então eu vou ter uma diminuição da minha atividade motora. Então, através desse mecanismo, eu tenho o quê? Eu tenho uma diminuição da atividade motora. Beleza? Então, aqui eu tenho, né, o meu córtex, de novo, lá do começo, controle indireto. Os neurônios, né, os axônios que saem do córtex, eles vão até o núcleo caudado e o putame, e eles liberam glutamato, ativando essas células, esses neurônios no núcleo caudado do putame, que liberam GABA lá no globo pálido externo, inibindo, né, os neurônios que saem do globo pálido interno e vão até o subtálamo. Quando a gente tem uma inibição desses neurônios, a gente vai ter uma ativação dos neurônios
lá do subtálamo, que são neurônios que liberam glutamato lá no globo pálido interno. E aí esses neurônios eles vão ativar, né, essas células, esses neurônios do globo pálido interno, que vão se ramificar lá no tálamo e vão liberar GABA. Quando eles liberam GABA, a gente vai ter inibição dos neurônios do tálamo. Lembra aqueles neurônios que a gente viu do tálamo que liberavam antes, né, levavam estímulos excitatórios? Então esses neurônios eles vão fazer o quê? Eles vão inibir, né, esse GABA ele vai inibir a ação dos neurônios do tálamo. Então a gente vai ter uma diminuição dos estímulos excitatórios lá no córtex e uma diminuição da atividade motora, beleza? Então o controle indireto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma diminuição da atividade motora. Então ele é responsável por diminuir a nossa atividade motora, né? Ou responsável por frear, né? Parar a atividade motora. Beleza? E aqui a gente tem uma outra via de controle, né? Essa aqui é um pouquinho mais complexa, não muito, mas só para a gente entender, que é o controle do movimento por conta da substância negra, tá? Então, a substância negra ou substância negra. Então, a gente vai ter, né, através desse controle, a modulação, né, e o controle dos movimentos, e a gente vai ter uma amplificação do controle direto e indireto, tá? Então, a gente viu que quem que vai fazer, o que que acontece? A substância negra ela é responsável por fazer a síntese e liberação de dopamina, tá? Então, antes de a gente falar da dopamina, das vias, a gente vai falar um pouquinho sobre os receptores dopaminérgicos. Tá? Então aqui a gente tem a dopamina, a gente tem vários tipos de receptores, eu separei dois aqui só para a gente simplificar. Então vamos lá, a dopamina, tá? Ela pode se ligar a receptores do tipo dopaminérgicos do tipo D1, tá? Que são receptores ligados à proteína GS. Quando a dopamina ela se liga a esses receptores, a gente tem a fosforilação, né, dessa proteína GS. Tá? A gente vai ter a ativação de uma via AMP cíclico, que vai ativar uma proteína quinase tipo A, e essa proteína quinase ela vai fazer o quê? Ela vai abrir canais de íons. Então a gente vai ter abertura de canais de íons positivos que vai despolarizar essa célula. Então a gente pode dizer que esse receptor D1 ele é um receptor excitatório, certo? Ele vai levar à despolarização da célula, perdão. Ele vai levar à despolarização. E aqui do lado a gente tem um outro tipo de receptor dopaminérgico, que é o receptor do tipo D2. Tá? O D2 ele é ligado a uma proteína GI. Então o que acontece? Quando ele é ativado, essa proteína GI ela vai inibir a via MP cíclica e ela vai fechar canais iônicos. Então, por exemplo, ela vai fechar esses canais. Sendo assim, a gente não vai ter entrada desses íons, tá? Então os íons não vão conseguir entrar nessa célula. Então a gente tem que essa proteína do tipo, esse receptor do tipo D2, tá? Ele é um receptor do tipo inibitório. Ou seja, ele vai causar uma hiperpolarização da célula. Beleza? Então agora que a gente já viu os receptores dopaminérgicos, a gente vai entrar aqui nas vias de controle. Tá? Então começando pela via direta e a gente tem também uma via indireta. Essa via direta a gente já viu ela, a mesma coisa que a gente já tinha visto ali em cima. Então os neurônios do córtex eles vão se projetar aqui, né, para essas estruturas, para o núcleo caudado, para o tâmino e vão liberar glutamato. Tá? Então eles têm estímulos excitatórios. E aí essas células do núcleo caudado e aqui do putame, elas vão liberar o que? Elas vão liberar GABA, né? Vão liberar o neurotransmissor GABA lá no globo pálido interno. E aí a gente vai ter a inibição dessas células, né, desses neurônios do globo pálido interno. Então a gente tem aqui a inibição por conta do GABA, né? E a gente vai ter aqui o estímulo dessas células, né, desses neurônios do tálamo, tá? Que vão se projetar até o córtex e a gente vai ter um aumento da atividade. Então, isso é a via direta. Agora, onde que a dopamina entra, né? A dopamina, então, aqui a gente tem a substância negra, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a substância negra. Ela vai liberar a dopamina lá no putame e lá no corpo caloso, tá? Então, ela vai fazer a liberação de dopamina. E aqui, nessas duas estruturas, né, nesse caso, a dopamina ela vai se ligar a receptores do tipo D1. Então, a dopamina se liga a receptores D1, que a gente viu que são receptores do tipo excitatórios.
Ou seja, quando a dopamina se liga a esses receptores tipo D1, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais um estímulo excitatório para essas células. Então, a gente vai aumentar, né, o quê? Vai aumentar os potenciais de ação. Então, essas células, né, esses neurônios que estão saindo do núcleo caudado e do putame, eles vão liberar mais GABA. Então, a gente vai ter mais GABA sendo liberado, certo? E a gente vai ter mais inibição desse neurônio que sai aqui do globo pálido interno. Ou seja, se eu tenho mais inibição, ele vai estar mais inibido ainda. Imagina que ele já é inibido, né? No caso, na via direta normal. Aqui a gente tem que a dopamina ela vai reafirmar, né? Ela vai aumentar, amplificar esse efeito inibitório. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter ainda menos GABA aqui. Então a gente vai ter muito menos GABA sendo liberado, certo? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um aumento muito maior do potencial excitatório desses neurônios talâmicos, certo? Então a gente vai ter um aumento desse potencial excitatório. Então a gente vai ter liberação de mais sinapses no córtex, o que vai aumentar ainda mais a atividade motora. Beleza? Então o mecanismo é o mesmo que a gente tinha visto, né? Só que o que a dopamina faz? A dopamina ela vai amplificar aquele efeito, ela vai fazer com que a atividade motora seja ainda maior, ela vai causar ainda mais inibição, né? Causando mais inibição aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais excitação dos neurônios talâmicos. E aí a gente vai ter um aumento da atividade, certo? E agora aqui na via indireta, né? A via indireta a gente também já viu, tá? Então a gente vai ter os neurônios, né, os axônicos projetando do córtex aqui para o núcleo caudado e para o putame, né, vão liberar o quê? Vão liberar glutamato. Então a gente tem neurônios excitatórios aqui, liberando glutamato. Eles vão liberar glutamato e vão ativar os neurônios presentes nessas regiões, tá? Que vão mandar estímulos inibitórios aqui para o globo pálido externo, através da liberação de GABA, certo? Então eles vão liberar o quê? Vão liberar GABA. Liberando o GABA, né, a gente vai ter... Eles liberavam GABA, né? E a gente tinha que esse GABA inibia esse neurônio aqui, né? E a gente tinha uma ativação desse outro neurônio subtalâmico, né? Que liberava glutamato e ativava esse outro neurônio lá no globo pálido interno, né? Que liberava GABA, certo? Só que aqui o que vai acontecer? Né? Ele liberava GABA e aí a gente tinha, né, uma diminuição daqueles estímulos excitatórios. Nesse caso, o que a gente vai ter? Tá? A dopamina vai ser liberada, então a gente vai ter liberação de dopamina. Tá? A dopamina ela vai ser liberada lá no putame e lá no núcleo caudado. E ela vai se ligar a um outro tipo de receptor, que são os receptores do tipo D2, que são receptores inibitórios, certo? Ou seja, quando a dopamina se liga aqui, a gente vai ter a inibição dessa via, tá? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter inibição desses neurônios aqui. Se eu tenho uma inibição, né, desses neurônios, ó, então eu tenho inibição aqui e aqui. Se eu tenho inibição de neurônios que liberam GABA, a quantidade de GABA sendo liberada aqui vai ser menor, certo? Então eu vou ter menos GABA. Ou seja, se eu tenho menos GABA sendo liberado, eu vou ter mais estímulos positivos. Então, esse neurônio aqui, esse neurônio que sai do globo pálido externo e vai lá para o subtálamo, ele vai ser excitado, certo? E o que esse neurônio faz? Ele libera GABA. Então, ele vai liberar aqui GABA e vai ter um efeito inibitório sobre esse neurônio aqui, do subtálamo. Então, a gente vai ter um aumento da quantidade de GABA. O que vai fazer com que esse neurônio aqui, que antes era estimulado, ele vai ser inibido. Então, a gente vai ter a inibição desse neurônio subtalâmico, né? E a gente não vai ter a liberação de GABA aqui, esse neurônio, de glutamato, perdão. Tá? Então, esse neurônio a gente viu que ele é um neurônio que liberava glutamato. Então, a gente vai ter uma diminuição da quantidade de glutamato.
Se eu tenho menos glutamato sendo liberado, eu não vou ter um potencial excitatório aqui, eu vou ter um potencial inibitório. Então eu vou ter a inibição desse outro neurônio aqui, que está saindo do núcleo pálido, do globo pálido interno. E esse neurônio, ele não vai liberar a GABA lá no tálamo. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma diminuição da quantidade de GABA. Por quê? Porque aqui eu vou ter a inibição desse neurônio, ele não vai liberar GABA. E a gente viu que se eu tenho uma diminuição do GABA, eu vou ter o quê? Se eu tenho menos neurônios, menos neurotransmissores inibitórios sendo liberados, eu vou ter aumento do potencial excitatório desses neurônios, dessas células. E aí a gente vai ter o quê? Um aumento dos impulsos excitatórios lá no córtex, tá? Gerando o quê? Gerando um aumento, novamente, da atividade motora. Então vai gerar um aumento da nossa atividade motora, tá? Ou seja, quando a gente fala na dopamina, a dopamina, tanto atuando em via direta quanto em via indireta, ela vai aumentar a nossa atividade motora. Tá? Então a gente pode dizer que a dopamina, ela vai atuar nas duas vias, tá? E nas duas vias ela aumenta a nossa atividade motora, beleza? Então, de modo geral, é isso, né? É assim que a gente vai ter os núcleos da base, os gânglios da base, controlando, né, os nossos movimentos. Espero que tenha ficado claro, né? É um pouquinho confuso mesmo, mas espero que tenha ajudado, tenha dado para entender. E por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!